Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Prezados irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. E o evangelho que nós acabamos de ouvir vai falar sobre uma figura muito importante na Sagrada Escritura. Um homem profeta chamado João Batista, o último profeta da Sagrada Escritura. João Batista foi um homem que tomou a decisão de ir para o deserto. E a sua pregação, ela foi confirmada pela profecia de Isaías no Antigo Testamento. Esta é a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esta foi a missão profética de João Batista. Mas o que o Evangelho então está falando sobre João? Na verdade, o texto, ele começa dizendo que João viu Jesus. E ao ver Jesus, ele aproximou-se dele. E aqui há algo muito interessante. João viu Jesus. E quando ele vê Jesus, ele não vê em Jesus qualquer pessoa ou qualquer homem. João viu aquele do qual no deserto ele pregou: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E quando João ele vê Jesus, ele aproxima-se dele. E a afirmação de João Batista foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dos títulos de Jesus, ele é chamado de Cordeiro. Por que Jesus é chamado de Cordeiro? Porque o cordeiro, um animal da época, ele era inocente, inofensivo e puro. Podia pegar um cordeiro e fazer dele o que quisesse. Jesus foi chamado de Cordeiro. E Jesus foi entregue aonde? Na cruz. Ele entregou-se livremente para morrer e derramar o seu sangue por amor a nós. Então João afirmou: ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. E é interessante notarmos que tem católicos que dizem assim: Jesus é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Só tome um cuidado. Jesus ele veio para tirar o pecado do mundo, no singular e não no plural. Por quê? Porque o pecado, para o magistério da igreja, significa: Jesus veio para eliminar o pecado que desfigura o ser humano. Hoje nós estamos no mundo e numa sociedade que parece que o ser humano está se distanciando de Deus. Se torna indiferente a Deus, a igreja, as coisas divinas, porque o ser humano está se esquecendo que ele é a imagem e semelhança de Deus. O livro do Gênesis nos afirma isso. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, o que Deus disse? Agora sim, tu és a minha imagem e semelhança. Esta é a nossa identidade.
Esta é a essência de todo ser humano. Nós somos imagem de Deus. Nós somos semelhantes a Deus. A primeira carta de São João vai dizer: Deus é amor, Deus é luz. Quem está em Deus está na luz. Quem está em Deus conheceu o amor e não está nas trevas. Então hoje a gente percebe quantos de nós estamos desfigurando em nós a imagem de Deus. Era para todo mundo viver neste mundo em paz, amando uns aos outros, sendo justo uns aos outros, respeitando uns aos outros, sendo amigo uns dos outros. Deus nos criou para isso. Deus não nos criou para sermos adversários e inimigos uns dos outros. Pelo contrário, para sermos irmãos, porque nós somos filhos de um mesmo Pai, do mesmo Criador. E a segunda realidade do Evangelho é que João Batista disse assim a respeito de Jesus: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Por que João disse isso? Depois de mim vem um homem que passou à minha frente. João Batista foi muito humilde. No tempo de João Batista, os fariseus foram até João e disseram assim: João, tu és o Messias? Tu és o profeta que nós estávamos aguardando? João Batista disse: eu não sou o Messias. Eu sou aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Então João Batista, na sua humildade, disse: eu sou aquele que vim, mas aquele que virá passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. E a terceira realidade é que João disse: eu vi e dou testemunho, Jesus é o Filho de Deus. Depois desta contextualização, vamos trazer esse Evangelho para a nossa vida. O que o Evangelho hoje tem a nos falar? Qual que é a reflexão? Qual que é a mensagem que João Batista quer deixar para nós? A primeira: nós temos como batizados a obrigação de mostrar para as pessoas quem é o Salvador, quem é o Cordeiro de Deus. A sua missão e a minha missão é mostrar para o mundo lá fora que Jesus Cristo é o único Senhor, que Jesus Cristo é o único Salvador, que não existe nenhum Deus fora dele que possa nos dar a vida eterna. Se João Batista disse: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esta é a sua missão, mostrar Jesus. Será que na nossa casa tem pessoas que conhecem a Jesus? Será que lá onde nós trabalhamos, na nossa empresa, será que tem pessoas que já conhecem a Jesus? Às vezes podem até dizer que foram batizadas, que são católicas, mas às vezes não conhecem Jesus de verdade. Porque quem conhece Jesus nunca vai deixar de segui-lo, nunca vai deixar de procurá-lo. Então, uma característica de João Batista que me chama a atenção: ele foi uma seta que mostrou para as pessoas: prepare o caminho do Senhor, endireite as suas vidas. Hoje, João Batista é a igreja que está dizendo para nós: prepare o caminho do Senhor. Jesus quer entrar na sua vida hoje. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus hoje chamou você aqui a esta missa. Jesus te chamou porque Ele quer falar com você, porque Ele tem uma palavra para transformar seu coração. Nós às vezes estamos cansados de tantas palavras que o mundo tem falado a nós, mas que ao invés de trazer paz, nos traz confusão e desespero. Lembre-se, a única palavra que salva é a de Jesus. Só. A única palavra que você pode acreditar e confiar piamente é na palavra de Jesus, porque só ela dá a vida eterna, só ela dá a salvação. Para concluir a minha reflexão,
A primeira leitura é bastante interessante, foi tirada do livro do profeta Isaías. Preste bastante atenção. Essa primeira leitura ela foi escrita quando os habitantes do reino de Judá, que estavam em Jerusalém, foram exilados na Babilônia sob o reinado de Nabucodonosor. O povo de Judá estava há anos na Babilônia e o povo já estava cansado, porque tinham visto Jerusalém ser destruída. O povo tinha visto o templo de Jerusalém, que era sagrado para os judeus, sendo destruído. E o povo começou a falar para o profeta: nós não temos mais esperança em Deus. Deus nos abandonou aqui no exílio da Babilônia, e como que a gente pode voltar para casa? O povo já estava desanimado, começando a desacreditar de Deus. Aí entra o profeta Isaías como profeta da consolação, e ele diz assim: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Ele me preparou desde o nascimento para que eu recupere Jacó e faça Israel unir-se a ele. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. O profeta Isaías foi um profeta que consolou o povo. Na hora que o povo estava desanimado, o profeta foi lá e levantou o ânimo das pessoas. E ele disse assim: desde o nascimento, Deus escolheu vocês. Deus não os abandonou. E Deus fará de vocês luz para as nações até os confins da terra. Conclusão: o que hoje o profeta Isaías quer falar para nós? Às vezes você está cansado. Às vezes você até perdeu o sentido da vida. E talvez você é aquela pessoa que já não sabe mais o que fazer. E já até pensou: eu acho que Deus não existe. Porque se Ele existisse, Ele não deixaria eu passar por aquilo que eu estou passando. Então eu quero ser a boca do profeta Isaías para você. Não tenhas medo. Não desanime. Não se entregue ao medo e à desesperança. Deus fará de você luz. Luz aonde? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na comunidade. E Deus vai fazer no seu coração uma luz e tirar você das trevas da escuridão. Creia nisso. E o conselho e a mensagem que eu deixo para vocês é: não tenham medo, Deus está com você. Ele não abandonou a gente, até mesmo quando a gente está na dor, na provação e na tribulação. Deus nunca vai abandonar você. A gente é que abandona Ele, porque a nossa segunda casa é o templo de Deus, aonde ali eu falo e escuto o que Ele tem para mim. E hoje Deus está falando para você. Volte para casa com essa reflexão. Seja luz para iluminar a vida dos outros. Lá fora tem muita gente estragando a vida dos outros. Você não foi feito para isso. Você foi feito e criado para iluminar. Então ilumina. Seja bom. Seja amável. Promova a união. Seja uma pessoa de honra. Porque a honra do ser humano não é naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. Porque se o dia que o ser humano descobrir que ele é um filho e filha amada de Deus, ele já encontrou a felicidade. Amém?